Olá, bom dia. Hoje nós vamos identificar a presença de carboidratos nos alimentos através do calor. Os alimentos que nós vamos utilizar são alimentos simples encontrados em casa, que será o açúcar, o mel e o pão. Os alimentos que nós vamos utilizar para esse experimento será o mel, o pão e o açúcar. Também vamos utilizar a colher, a panela, ou frigideira, um fogão ou um aquecedor da sua preferência. O primeiro experimento que vamos realizar vai ser com açúcar, tá? Em fogo baixo. O objetivo desses experimentos é observar a caramelização dos açúcares com o calor, tá? Então, o primeiro que vai ser utilizado vai ser o açúcar. Coloquei em fogo baixo na panela. Olha só como ele tá agora e vamos observar como ele vai ficar após o aquecimento, tá bom? Observe que com o passar de poucos segundos, o açúcar já tá mudando a coloração, ó, derretendo, entrando em processo de caramelização e já tá mudando a coloração, vocês podem observar aqui ao redor. Vamos mexer, tá? Pra não correr a queima ao redor, pra ficar tudo de uma cor só. Tá vendo? E foi assim que ficou o açúcar após derreter ele no calor. Olha só, o processo de caramelização mudou a coloração dele. Agora vamos demonstrar com mel. Através desse experimento do derretimento do açúcar, a gente pode observar como o açúcar derrete e começa a mudar de cor, formando um caramelo, né? Que é esse processo que nós chamamos de caramelização, onde a sacarose se quebra, formando compostos mais simples e dando essa coloração dourada que vocês estão vendo. Agora, vamos observar esse mesmo processo que eu fiz com açúcar, com o mel. Perceba que o mel, ele vai caramelizar mais rapidamente, porque o mel, ele contém glicose e frutose, que são dois monossacarídeos, que são mais simples e reagem ao calor mais rapidamente. Observe, olha só como ele borbulha bem mais rápido, tá? Na mesma temperatura que eu coloquei o outro. Olha só, observe. Por último, nós vamos observar o pão. Ao colocar o pão em uma frigideira quente, vocês vão ver que vai haver uma formação de crosta dourada, indicando a conversão do amido, que é um polissacarídeo, presente no pão em açúcares menores. Esse processo que vai ocorrer é um processo de gelatinização. Olha, aqui já tem bem mais tempo, tem um tempinho maior que o pão, tá? Do que os outros alimentos, que o mel e o açúcar, na verdade. Olha como é que demora mais. Se chegar perto, ainda não dá pra ver a cor, não. Deixa eu mudar aqui. Aqui, tá vendo? A coloração dourada. Sobe aquele cheirinho de pão dourado. Porém, vocês vão observar no experimento, quando vocês fizerem, que ele vai ser um processo que vai mais demorar de estar fazendo esse processo de gelatinização, tá? Por causa do amido presente nesse pão. Olha como é que já ficou mais douradinho. E quanto mais tempo você vai deixar, mais dourado ele vai ficar, porém, um processo mais lento do que observado no mel e no açúcar. Agora vamos observar ao mesmo tempo o processo de caramelização, tá? Do açúcar e o mel. Olha só, gente, vamos observar aqui que o açúcar derrete mais rapidamente devido a conter glicose e frutose presente nele, tá? São dois monossacarídeos que são mais simples e reagem com calor mais rapidamente. E o açúcar, vocês podem observar que ainda nem começou a derreter direito, ó. Tá derretendo bem aos pouquinhos, mas não mudou a coloração. O pão, devido à presença de amido, né? Ele demora ainda mais tempo que o açúcar, olha só, não mudou a coloração. Por quê? Ele precisa, para a formação da crosta dourada, indicar a conversão do amido, que é um polissacarídeo presente no pão em açúcares menores, e tem um processo chamado de gelatinização. Olha só, já queimou. Vou desligar aqui. O açúcar tá derretendo aqui ainda, tá vendo? Mas bem devagarzinho. O pão, olha, ainda não mudou a coloração. Mas é só para observar rapidamente com a velocidade com que cada um vai entrando nesse processo, né? No caso do pão, a gelatinização, mas vocês veem que demora mais por causa do amido. E o açúcar demora mais do que o mel, devido ao mel por conter essa glicose e essa frutose presente, né? Que é esse açúcar que reage mais rápido ao calor.